O que são programas de fomento? Às vezes são ou políticas públicas. São programas ou políticas que estão vinculadas a uma instituição pública ou privada, por exemplo, uma fundação, uma questão privada, ou dentro de uma questão pública, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo. Então, são coisas, né? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem programas de fomento ou políticas públicas direcionadas para o apoio e o fomento das startups. Então, a gente tem programas de fomento, nós temos programas de apoio, editais de fomento que oferecem recursos, programas de mentoria, programas de aceleração, até a própria inclusão da empresa em incubadoras e aceleradoras, que esse vem dinheiro público que financia essa operação, na maioria absoluta das vezes não vinculada a uma participação no quadro societário, ou seja, é que as pessoas falam de dinheiro a fundo perdido, que isso dá uma conotação negativa, que parece que é dinheiro ilegal, que não tem contrapartida nenhuma, que é mentira. Você não tem a contrapartida de um percentual de participação, mas você dá a contrapartida para a sociedade em desenvolvimento, pagamento de impostos, na contratação de funcionários, no crescimento econômico local, né, no desenvolvimento do comércio. Então há, de fato, retorno para a sociedade. Mas em termos de participação no quadro societário, na maior parte das vezes não tem. Então são programas de fomento. Além disso, existem políticas públicas que muitas vezes oferecem apoio gratuito para as startups através de mentorias, de hackathons, de programas de aceleração, de cursos, treinamentos, né? Então todas essas questões são importantes. E esses não são exatamente instituições, são programas ou políticas públicas que estão vinculadas às instituições. Aí nós temos os agentes públicos, as instituições públicas de fato, prefeituras, o Estado, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que esse tem ou pode até ser o Ministério da Economia, mas principalmente o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem, né, o papel nessa questão de desenvolver o fomento e o desenvolvimento tecnológico, né? Então, os agentes públicos, a prefeitura da cidade que você está aqui nesse momento acompanhando essa transmissão, pode ser um agente público, uma instituição pública que dá o apoio, né? Você tem algumas outras entidades público-privadas também que podem oferecer essa questão. Você tem o Sebrae, por exemplo, você tem, como política pública, você tem o Inovativa, que é um programa de política pública, não é uma instituição. Né? Você tem o Brasil Lab, que é uma organização não governamental. Então são associações, né, ou políticas públicas que ajudam as startups a desenvolver, através de mentoria, de orientação, de acompanhamento, de envolvimento, né, junção, né, delegação de mentores junto com as startups, ou seja, todas essas questões. Eu, professor Lauto, participo de todas essas que foram citadas aqui, como mentor, como participante, como avaliador dos projetos, né, que é importante a gente participar. Tem outros projetos muito interessantes, por exemplo, você tem o edital do Programa Centelha Nacional, que existe em todos os estados da nossa federação, que também oferece fomento para as startups, para os programas de tecnologia, através da avaliação de projetos, e oferece fomento em dinheiro, mesmo em recurso, dinheiro não vinculado à participação societária.